que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o terceiro grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história, o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! Para mim, o que é política? Para mim, política é tudo aquilo que está relacionado com grupos sociais, com tudo que tem a ver com a organização desse grupo,
o direcionamento desse grupo, como que esse grupo vai andar. Para mim é tudo, para mim a política é tudo. É a administração de uma sociedade, de uma nação, e tudo depende de política. Para mim, política é isso. É o desenrolar e a vida de um povo. Oi, meu nome é Robélia Maria e fui convidada para responder o que é política. Bem, política, para início de conversa, não é questão só eleitoral como a maioria das pessoas pensa. Política é o que acontece depois das urnas, depois do seu voto. É aí o que acontece é a política. É a política que garante o posto de saúde do seu bairro aberto, que garante a escola pública para o seu filho, que garante a sua rua pavimentada, que garante a água na sua casa, que garante a energia, que garante o alimento na sua mesa, que garante o seu emprego. Isso é política. E isso que nós temos que nos importar. E saber bem quem a gente está elegendo para as nossas câmaras de vereadores, para as prefeituras e para outras autarquias públicas acima. Política é coisa séria, política tem que ser tratada com responsabilidade. Você sabe a diferença entre política e politicagem? A política e a politicagem andam muito distantes umas das outras. A politicagem é buscar interesses privados, interesses pessoais, definido pela troca de favores. A politicagem é um câncer para a nossa democracia e precisa ser extinta de uma vez por todas. Já a política não é algo que está atrelado a um partido como pessoa. A política é algo maior. Ela sempre busca atender o interesse do povo, o interesse público, com o objetivo de transformarmos a sociedade mais justa e igualitária. Política é se entregar em prol do bem comum. Chegou a hora de falar de política. Chega de politicagem. Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Moraes, pré-candidato a vereador 2020 pelo PT em Jequitinhonha. É um prazer participar. E para mim, política é organização, é liderança, é gestão com responsabilidade, é administração e a luta pela igualdade, onde todo aquele que se propõe a exercer um cargo público a partir da política tem que procurar trabalhar com garra, dedicação e com total transparência, sendo um ser humano confiável que tem como missão representar uma grande nação ou uma pequena comunidade. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. Respondendo a sua pergunta, né? O que é política? A palavra política, ela deriva do grego, polis vem de cidade, e é a maneira em que essa população grega encontrou de organizar os cidadãos, né, de escrever leis, fazer com que as pessoas sejam submissas a essas leis e garantir assim a ordem social. Uma vez que as pessoas, por graças a Deus, não pensam todas da mesma maneira, né? As pessoas têm pensamentos divergentes e o objetivo da política é fazer com que, através de encontros de ideias, de debate de ideias e de transformação de pensamento, as pessoas possam se aglutinar em torno de um propósito, seguindo as leis, obedecendo os princípios, os ditames legais, e assim fazer com que a sua comunidade, o seu estado, a sua cidade, ela tenha a ordem estabelecida. Então, que bom ter todos vocês nessa maravilhosa interação. Sou pré-candidata a vereadora Júnia Caldeira dos Santos, conhecida como Júnia Pop. Então, o que é política? A política, ela é uma atividade desempenhada pelo cidadão que exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião e do seu voto. Então, é uma relação de ações, de interesses,
negociações de poder entre o legislativo, o executivo e entre o próprio cidadão. A política, para mim, é uma forma de organização que há, né, dentro da sociedade, onde todos os cidadãos vão ter os seus direitos respeitados, vão ter a sua liberdade de escolha, a sua liberdade de expressão, onde todos os segmentos da sociedade vão ter uma dignidade a ser valorizada. Indagado pelo Tribuna Jequi, o que é a política, eu diria que a política é a luta constante pelo bem comum, né? É a forma mais alta de se fazer caridade. Diria mais, né? É a mais nobre de todas as atividades humanas, porque a política é a arte de bem representar e governar um povo. Para se ter uma boa prática da política, é necessário ter muita humildade para que a gente possa servir, né, de maneira humanizada as pessoas, no sentido de diminuir as desigualdades e sempre trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para mim, política é isso aí.